Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dar um saludo a todos nossos hermanos em esta tarde del dia sábado. Já estamos de regresso com uma programação especial. Vamos ter um serviço de cantos e em algum momento vamos estar já estudando a palavra de Deus. Hola, feliz sábado. Estamos muy contentos por estar aquí, poder participar una vez más con, como dice, con servicio de cánticos. Samuel va a me ayudar a tocar el violín enquanto yo voy a cantar. Primeramente vamos a hacer una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día que podemos estar aquí en su presencia, Señor, alabando, obedeciendo tu nombre. Tú sabes, Señor, en nuestro corazón cómo queremos te servir. A veces, Señor, no somos dignos de estar delante de su presencia. Sabemos, Señor, que tenemos mucho que arreglar, pero sabemos que también tú eres misericordioso y puedes recibir, Señor, nuestra adoración. Y ayúdanos, Señor, en este programa solamente a hacer todo que sea de tu voluntad. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga y esté con nosotros en este programa, Señor. Que en este momento que vamos a alabar, que podamos hacerlo de corazón, Señor. No solamente aquí estamos para participar, pero estamos, Señor, de corazón y alma. Esto te pedimos también que esté con mi esposo en la palabra, para que también pueda él recibir el Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos 3 himnos. Samuel, necesitamos su presencia aquí. Tercera estrofe. Amém. Ok. Ahora vamos a cantar. Samuel va a tocar la segunda voz y yo voy a cantar la primera voz de la canción del himno 426. Ojalá que ustedes puedan también cantar con nosotros juntamente, aunque nos gustaría mucho escucharlos también. Pero aquí vamos a estar cantar
426, tengo paz, es mi predilecto. Sí. Tercera. Ahora vamos a cantar la última. Yo estoy cierta de que muchos momentos pasamos en esta vida, momentos difíciles, a veces conflictuantes. A veces en nuestro ambiente no es siempre lo más fácil o más deseado. Pero a veces cuando esto pasa me gusta siempre cantar, tengo paz. Porque no importa qué está pasando delante de nosotros podemos siempre tener paz. Amén. Entonces ahora para terminar el servicio de cánticos vamos a cantar el himno que para nosotros es oficial, Santo, Santo, Santo. Põe essa aqui para mim. Santo.
Muchas gracias por estar conectados con nosotros y aquí vamos a seguir con la predicación de esta tarde. Outra vez queremos dar um saludo a todos nossos irmãos que estamos conectados esta tarde de dia sábado. Aqui estamos, meus irmãos, ao norte de Califórnia. Estamos em um clima muito úmido. Ha havido, meus irmãos, já muitos dias de chuva e promete, todavia, esta semana estar chovendo, de maneira que realmente muita inundação, muitos desastres naturais. Os postes estão caindo porque a terra está muito blanda por el excesso de água. Também, hermanos, há muitas casas inundadas porque os rios e córregos já não dão el basta para escoar el agua. Também, meus hermanos, han havido muitas mortes aqui em Califórnia, já sobrepassam as 80 pessoas mortas devido las inundações, acidentes de carro e muitas outras complicações. Assim que o ano 2023, meus irmãos, vino aqui a Califórnia como um ano muito negativo, porque, meus irmãos, aqui há lugares como São Francisco e outros lugares, meus irmãos, que a ira de Deus vai ser muito forte, muito dura para com a gente, para que se arrepienta de los pecados. Assim que seguimos orando. Aqui estamos, meus irmãos, com o propósito de abrir uma escola Madison este ano. Já temos a terra, já estamos, irmãos, com os planos para começar as indústrias. Já temos, irmãos, já o material para o invernadeiro, ou los invernaderos, para que podamos ter os vegetales e a alimentação aún durante o período de inverno. Estamos, meus irmãos, em este ano, fazendo os planos para o grande congresso que vai ser al mês de abril. E é muito importante, meus irmãos, que vocês se preparem para vir, porque nós queremos pedir que tragam sua carpita ou a tienda para dormir e uma silla como de playa, ¿no? Que é fácil colocar al carro, traer. E estará com nós, primeiro Deus, o pastor David Gates, durante os dias 6 al 10, é de um jueves al lunes, que é dia festivo de abril. Assim que estamos já muito cerca deste evento, porque já estamos em la segunda semana de enero de este ano 2023. Bueno, meus irmãos, assim que queremos, em este momento, dizer que estamos em um projeto muito grande e já estamos, meus irmãos, mirando como a mão de Deus está guiando todo isto, porque estamos com o projeto já do mês de março, começar a Escola de los Profetas, e já queremos em março, irmãos, como mencionei agora, estamos em janeiro, ter já uma grande quantidade de livros para começar a obra com os estudantes. Vamos tocar as casas, colportar, levar os tratamentos naturais, e queremos ter este livro, meus irmãos, que está em minha mão, que é o livro El Conflito de los Siglos. Este livro, meus irmãos, estamos comprando em grande quantidade. Acabo de receber agora, aqui mesmo, um sobre com $1,000. Outro valiente, queremos encontrar 1.000 irmãos que nos aportem com $1.000 para que podamos comprar uma grande quantidade de livros. Como mencionei o dia miércoles, já estamos conseguindo, irmãos, comprar cada fascículo cada exemplar por 75 centavos, o que nos vai dar o privilégio de comprar uma grande quantidade. Pero ayer estava mencionando a reunião que tivemos com os irmãos, de que devemos já dar prisa para abrir, irmãos, este ano, se Deus permite, a publicadora, para que podamos imprimir estes materiais. Pero por hora estamos comprando. Queremos pedir, irmãos, todavia, que nos apoiem. Esta obra, meus irmãos, está atrasada, com muito tempo de atraso. Ali está o serviço cristiano e o livre evangelismo. Eu pudiera ler estes textos, que esta obra está muito atrasada e não é culpa de los ángeles. Não é culpa do Espírito Santo, a culpa da obra estar atrasada é minha e de você, porque nós desviamos os recursos, retenemos os recursos e usamos de maneira equivocada os recursos ao revés de colocar em esta obra. Pero eu quero fazer minha parte, meus irmãos,
Y yo hablé a los hermanos aquí a la reunión de que yo ya no tengo más pena de hablar, hermanos, porque si nosotros no queremos hablar, yo leí esto, por eso hablo con tanta confianza. Si yo y usted no queremos apoyar la obra del Señor, no cree que Dios va a abortar la obra. Dios va a mandar el dinero de otra fuente, porque otras personas van a aportar para la obra que tiene que ser concluida. Por eso le digo, mi hermano, date prisa para que no quede para atrás. Si usted no te mueve ahora, el Espíritu Santo no va a seguir jugando con nosotros. Dios va a buscar a otras personas que sí van a hacer la obra. Entonces, hermanos, yo le pido otra vez, queremos encontrar 1000 hermanos que nos apoyen con $1000 y ya encontramos varios hermanos que ya nos mandaron el sobre con sus $1000 y otros que están prometiendo, porque yo debiera de estar en Los Ángeles y aquí estoy al norte de California por la lluvia, las inundaciones, pero yo sé que varios de ustedes que están en Los Ángeles y que me están mirando ahora por la televisión o por WhatsApp o Telegram, já estão preparando e apartando este dinheiro, não para as construções, não para a obra, pero é para os livros. Queremos, hermanos, ter este material listo para que podamos começar a obra missioneira, tocar puertas e levar esta luz já agora este ano. Bueno, hermanos, o ano 2023 chegou, já estão os desastres naturais, já está, hermanos, a imoralidade, já está a violência, já está a guerra, já vem a hambruna, já vem a crise da economia, pero hace falta algo, hermanos. E este algo é que eu me despierte, é que eu me levante para hacer a obra do Senhor. Por isso te invito, meu irmão, minha irmã, não quedemos para trás. Porque se nós outros não nos movermos agora, como disse a parábola da higuera estéril, já corta-la, já não vai dar frutos, corta-la para que está ocupando o lugar em vano. Portanto, meus irmãos, quando eu era pastor em Southgate, eu le dije a los hermanos, e hablé esto fuerte, hermanos, eu leí en la palabra de que si yo no hable, las piedras hablarán. E las piedras não são las piedras literais, las piedras são la ramera, los ladrones, la gente que está en droga, tatuada. Pero entonces yo le dije al Señor, yo no voy a dar mi lugar a una piedra, yo poner los pantalones y voy a hacer la obra del Señor. Yo te invito también, mi hermano, de que ahora llevemos en serio todo esto. Já não estemos jugando com Deus, de ir a calentar la banca el día sábado, de turista a la iglesia. Agora é tempo, meu irmão, já estamos atrasados, já estamos passado del tempo de poner em ordem nossa casa, nossa vida espiritual, nossas finanças, para poder servir ao Senhor e escuchar de Ele quando venga. Buen siervo, buen e fiel. Al pouco fuestes fiel, sobre muito te colocarei. Mateus 25. Portanto, hermanos, esta é a hora quando Deus quer levantar um remanente. E este é o tema de hoje, que estou desde a manhã predicando. Se você não escutou o tema de la mañana, não olvida de entrar a nossa página para escuchar o tema de la mañana. O tema é El Ejército de la 11ª hora. El Ejército de la 11ª hora, parte 1. Esta vai ser a hora parte 2. Agora é a segunda parte. E se você não escutou a primeira, vai perder muito. E esta manhã estava falando, hermanos, e sem medo de equivocar-me, este é um dos temas mais poderosos, mais completos, mais importantes para esta hora que alguma vez he predicado. Estou 40 anos predicando este evangelho de la verdade presente, pero este tema de hoje, hermanos, este temário de que estou apresentando agora é, sem dúvida nenhuma, o mais importante para o remanente. E tanto que a manhã quase não usei o espírito de profecia, apenas dediquei a estudar a Bíblia, pero agora à tarde quero, hermanos, entrar com mais força ao espírito de profecia, porque a la hora 11ª Deus vai levantar um poderoso exército. E por isso, hermanos, estes livros, aqui tem um montão de livros, porque Deus agora vai tomar o controle de la obra em suas próprias manos. O Espírito Santo agora, meus irmãos, vai tomar o controle e haverá, está escrito aqui, um poderoso movimento, não um movimento assim suave, com vergonha, vai ofender el ciclano e el melgano, não. Deus vai agora, hermanos, levantar um poderoso movimento, caiu Babilônia, pero este mensaje, meus irmãos, será tão grande, tão poderoso, que vai ao revés de assustar e poner a gente a correr, vai convertir a las pessoas, porque está basado, hermanos, em um poderoso Salvador
que é nosso Senhor Jesucristo. Portanto, hermanos, nos sentimos muito felizes de poder fazer esta obra. Queremos também, hermanos, antes de orar e começar o tema, dizer de que não olvidemos, já em março queremos abrir a Escola de los Profetas. Se você tem um jovem em tu casa que quer aprender a fazer os tratamentos naturais, agricultura, as indústrias, não? Panaderia, apicultura, manda para cá. Nós outros, hermanos, queremos já dizer claramente, a escola é grátis. Grátis entre comillas, porque hoje nada é grátis, não? Pero grátis que decimos que não há que pagar uma mensualidade, porque o estudante vai trabalhar um período e vai estudar o outro período, de maneira que seu próprio trabalho vai generar os recursos para pagar su tuition, ya nem sei dizer em espanhol, o estipendio, os pagos mensuais, de maneira que seu trabalho manual vai sufragar os custos que ele tem que ter para estudar. Também, hermanos, este ano 2023 queremos, já estamos planeando, para o mês de agosto, abrir a escola para as damas, porque agora em março estamos abrindo apenas para os varones, porque não temos todavía a escola, ou o dormitório, a cafeteria, a igreja, não temos nada, temos que construir. Pero para agosto já esperamos ter estas condições de receber as damas, porque agora queremos começar a agricultura, e então aí já temos comida, não, para agosto. E ao mês de setembro, se todo sale bem, com a bendição do Senhor, queremos abrir a clínica ou o sanatório, hermanos, onde estaremos também fazendo os tratamentos naturais com uma ofrenda a las pessoas que podem pagar, pues que deem uma ofrenda maior, e os que não podem, pues vamos dar o tratamento grátis. E por isso, hermanos, estamos preparando os produtos, estamos trabalhando forte, su servidor, el hermano Marcelo, el hermano Benedito, para que podamos ter, hermanos, esses líquidos, essas plantas medicinais, para poder atender a la gente que vem com câncer, que vem com diabetes, que vem com várias enfermidades crônicas. E queremos, hermanos, dizer de que haverá, claro, um cupo limitado, porque ao princípio vamos começar com uma clínica pequena. E a la luz de lo que passou em Nashville, hermanos, de que o sanatório era uma casita chiquita, também assim vamos começar. A la luz de lo que passou em Nashville, que a escola eram apenas 11 estudantes ao início, também nós outros vamos começar de maneira humilde, pero a la vez, hermanos, que vayamos construindo, porque temos 380 acres de terra, muita terra, e como você pode ver nos vídeos que estamos apresentando todo o tempo, há muita água, de maneira que vamos poder ampliar rápido e com a bendição do Senhor atender a muitas pessoas. Queremos pedir que você nos apoie, que você nos ajude. Queremos este momento agradecer a todos os hermanos que estão apoiando a lo largo deste ano. Alguém me falou esta semana, pastor, que rapidez que vocês levantaram todo isto. Pero eu lhe dije, eu não estou solo, temos um equipo grande de pessoas e há montão de pessoas trabalhando com nós outros aqui, outros mandando dinheiro, outros abrindo a obra em outra parte, assim que estamos, hermanos, com grupo de la escola, com grupo de oração, com grupo de líderes, há montão de pessoas que estamos involucrados e eu aqui, hermanos, apenas agarro o micrófono e hablo, pero há montão de gente que está trabalhando por detrás de las câmeras e haciendo que esta obra pueda crescer. Alabado seja o Senhor, porque sua obra, mis hermanos, vai crescer de vitória em vitória, porque é a profecia, é a palavra de Deus e não pode regressar vacía. Bueno, mis hermanos, quisiera também falar de outras coisas, pero estaremos dando cada vez mais informação, porque vamos estar hablando, mis hermanos, sobre agora a preparação para o congresso, que vai ser muito delicado todo isso, porque nós vamos ter, hermanos, que suplir para os que vengan, não somente a comida, o lugar para poner su carpa, porque queremos preparar materiais também. E como vem o pastor David Gates, eu entendo de que vai vir montão de pessoas, porque me estão chamando hasta fora de Califórnia, pessoas me estão perguntando se há cupo limitado e quando vai ser, e se há que pagar e montão de coisas, pero estaremos dando notícias a respeito de los detalhes à medida que nos vamos acercando este grande evento que vamos ter de 6 ao 10 de abril. Assim que queremos, hermanos, pedir que os hermanos que puedan venir, por favor, ponham atenção os que vivem aqui em Califórnia, também alguns de Texas, também de Florida ou Flórida. Já uma senhora, uma irmã me chamou esta semana
que querem vir, podem vir, porque alguns querem vir para apoiar, porque estou pedindo, hermanos, se você pode dar uma semana, 2 semanas de seu trabalho, pero hay que venir preparado, porque aí não temos nada, a não ser agora gelo, não? Porque a neve caiu e se transformou em gelo, está muito frio, pero já pouco a pouco se está derretendo, e então em pouco tempo, hermanos, já vamos ter condições, aí por mês de março, se alguém quer vir dar uma semana, 2 de trabalho, apenas me chamou um hermano e também mandou uma ofrenda de $1000 para o projeto. Alabado sea su nombre. El hermano está em Texas e também está dando sua mano de obra para vir com nós. Outro hermano de Oregon me chamou também ayer, dizendo que já vem para cá porque ele entende de todo de madeira. Assim que alabado sea el Senhor, porque há um grande equipo de hermanos involucrados em esta obra. E por isso, hermanos, estou falando com tanta confiança de que aunque não temos nada a não ser um banho allá, pero este ano, por la gracia de Deus e com a ajuda de todo este equipo de hermanos, vamos lograr a levantar esta obra. Pero por que estou sempre colocando os videos e falando em detalhes? Porque, mis hermanos, aqueles hermanos que estão em Peru, allá los que están en Colombia, ahora estamos unindo Ecuador con Colombia porque está ahí juntito, pegadito para que podamos abrir una escuela Madison muy pronto allá en Colombia y Ecuador, los hermanos que están en Venezuela, El Salvador. Hermanos, ustedes deben ir mirando el proceso, mirando los videos, participando das clases, las clases online grátis. Mañana domingo já empezamos las clases, ou melhor, se el outro domingo, el dia 25, não? Empezamos as classes e são totalmente grátis, pero você já pode matricular-se agora. Estas classes, hermanos, de nutrição, teologia, tratamentos naturais, tudo está grátis. Miren, mis hermanos, maestros bien calificados y tenemos, hermanos, las clases del semestre pasado o del año pasado, todo el año, y ya estamos empezando un nuevo semestre. Así que usted puede ir en institutodesaludtotal.com. Outra vez, institutodesaludtotal.com, e aí matricular-se e você vai receber, então, toda a informação de como você pode estudar com nós outros, preparando-se para abrir uma escola Madison em seu país, ou um posto de avançada, ou uma clínica naturista, ou abrir obra missioneira, ou obra médico-missioneira. Assim, meus irmãos, de que esta obra tem que crescer, tem que avançar, e como diz este librito, Consejos sobre el régimen alimenticio, hermanos, hemos chegado a um tempo em que cada membro da igreja deve fazer obra missioneira médica. Mira, mis hermanos, que tremendo, não? Aqui está, página 548, diz assim: hemos chegado a um tempo em el qual cada membro da igreja deve fazer obra missioneira médica. Assim está, assim como falei e como lei. Hermanos, 548, Consejos sobre o régimen alimentício. Então, este momento, hermanos, temos que preparar, aprender a plantar as plantas medicinais, a preparar as tinturas, a preparar as cápsulas, a preparar os jarabes, não? Também o caldo depurativo, o enema, os jugos especiais, preparar a dieta para cada tipo de enfermo. Por dizer, um diabético não pode estar comendo harina e dulces e postres e carnes. Então, temos que saber então, que vou dar a um diabético para que pueda em 2 semanas ou mais tardar 2 meses estar sano. Hermanos, esta obra está intocada. Intocada. Nomás estamos mirando que a igreja disse assim: quando vê um terremoto, ai, Jesus já vem. Quando vem uma inundação, ai, Jesus já vem. Pero não estamos fazendo nada. De aí, hermanos, Jesus não vem. Não vem, sem que primeiro se cumpla o que está em Mateus 24:14. E este evangelho será predicado por testemunho. Entonces vendrá o fim. Aí sim, aí podemos levantar a mão e dizer, hermanos, como diz o profeta Isaías: este es nuestro Deus. Em Ele esperamos e Ele nos salvará. Glória seja a su nome. Portanto, hermanos, há uma missão que está intocada. É a missão final e é o tema de hoje que vou estar dando, hermanos. A partir de agora, vamos estar estudando esses temas. Vamos com reverência, meus hermanos, e orar ao Senhor. Outra vez, aqui estamos ao norte de Califórnia
e damos a bem-vinda a todos que se conectaram com nós. Agora vamos orar porque vamos abrir a santa palavra de Deus. Eu vou aqui postrar-me e pedir que Deus nos bendiga em esta tarde de sábado, quando está chovendo afuera. Oremos. Amado Padre, graças, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia. Graças, Senhor, porque em liberdade todavia podemos abrir tu palavra. Graças, Senhor, porque podemos encontrar seguridade, que a porta da graça todavia está aberta, Senhor. Graças, porque não has negado a nós outros tu Hijo amado, disse tu palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, su Hijo amado, su Hijo unigênito, para que todo aquele que em Ele crê não se pierda, mas tenha a vida eterna. Te adoramos, Senhor, também por tu Espírito Santo, por tus ángeles. Graças, Senhor, por la puerta de la gracia estar abierta. Te adoramos e pedimos, lávanos en la sangre del Cordeiro, purifica-nos, Senhor, de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminação. Oh Deus querido, ajuda-nos a obedecer tu palavra. Jesus dijo, se me amardes, guardareis mis mandamentos. Ajuda-nos a amar-te, ajuda-nos a ter hambre, sede de ti, Senhor. Ajuda-nos a buscar-te com todo nosso coração, com toda nossa alma, com todo nosso entendimento, Senhor. Esta hora é uma hora, Senhor, de vida ou morte. Ajuda-nos a despertar, porque as vírgenes se dormiram todas, Senhor. Estamos dormidos, perdona-nos, Senhor, lava-nos, levanta-nos, glorifica tu nome, exalta tu poder em nós outros. Te lo pedimos por Jesus, tu Hijo amado, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Bueno, mis hermanos, esta mañana empezamos el temario de Apocalipsis capítulo 12, porque este capítulo, mis hermanos, es el capítulo más importante para este momento. Cuando estudiamos la poderosa palabra de Dios, y ahora vamos a empezar la clase de Apocalipsis, así que pueden inscribirse al curso, ¿no? Cuando estudiamos el capítulo 15 de Apocalipsis, vemos que hay humo en el santuario. E já, hermanos, ao capítulo 16, já estão os ángeles saliendo com as 7 copas de la ira divina, quer dizer, terminou a graça. Estamos caminhando a passos largos para que cheguemos ao final, ao término de 6.000 anos de pecado. Não estou aqui colocando a fecha da venida do Senhor, apenas estamos comentando de Apocalipse 12, que Satanás sabe que seu tempo é curto. Já, mis hermanos, el mismo enemigo, estudiando las profecías, ha interpretado que su tiempo se acaba. Y si el tiempo del enemigo se acaba, como dice el libro El conflicto de los siglos, él va a salir con gran ira, mis hermanos. Y de ahí nosotros debemos ahora estar despiertos. Dice así, hermanos, la sierva del Señor, al conflicto de los siglos 681. Já vamos ler a Bíblia, sempre empezamos com a Bíblia, pero nomás que me vino esto a la cabeza ahora, dice así, la ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Hermanos, mira, disse que a ira de Satanás, Apocalipse 12, ele sabe que tem pouco tempo. Apocalipse 12, 17, portanto, disse que vai agora ser uma guerra em contra el remanente ou a descendência de la mujer. Por isso, meus hermanos, é tão importante de que nós outros, à medida que cresce a ira de Satanás e aumentam os desastres naturais e os enganos através das falsas doutrinas e os falsos profetas, também, paralelamente, ponga atenção em isto, por favor, não te distraiga, meu irmão. Escucha isto, à medida que cresce esse poder infernal, deve crescer também, hermanos, o poder de Deus, porque se cresce o poder de Satanás e não cresce ou aumenta o poder de Deus, nós não temos força para refrenar o poder del mal. E o inimigo nos vai tragar como tragou a Saúl, nos vai tragar como tragou a Judas, hermanos, como tragou a Pedro. Não foi a misericórdia del Senhor que lo agarrou quando já se estava perdendo. Jesus lo agarrou com uma mirada de misericórdia. Queridos hermanos, eu estou desesperado. Eu estou mirando, hermanos, dia com dia. Não solamente porque veo
aí a la internet as desgraças que está acontecendo, vulcão, terremoto, e violência, e guerra, hambruna. Não, isso todo, hermanos, como dizem os paganos, isso sempre ha habido abuso infantil, terremoto, pero não em la constância, como vemos agora, como quando a mulher está encinta, a hora del parto, se aumenta as contracções e aumenta, mis hermanos, a la medida que se acerca a hora de la criatura nascer. Lo mismo estamos mirando agora. Pero estou, hermanos, mirando de que assustadoramente cresce o poder del mal, pero não aparece o remanente. Não se vê, mi hermano, mi hermana, el despertar del pueblo de Dios, não se vê el ánimo en el pueblo de Dios, e não, hermanos, não vamos poder salir desta crise se não nos despertarmos agora. Dice a Bíblia, como estava orando, as vírgenes se dormiram todas. Então, eu estou incluída e eu não posso acusar a nadie. Eu estou em el mesmo barco e todos os pastores temos que agora pedir a misericórdia do Senhor, que Deus estenda a mão, que envie seu Espírito Santo com poder para que podamos despertar e desta maneira, mis hermanos, despertar a la iglesia. A la página anterior deste livro que estava lendo, El conflito de los siglos, disse assim: el tiempo de angústia, hablando de Daniel 12:1, el tiempo de angústia, qual nunca foi, después que hubo gente, se iniciará pronto. E para entonces, para aquella hora, e para entonces necessitaremos tener uma experiência que hoy por hoy no poseemos. Queridos hermanos, necessitamos desta experiência agora. Dice assim que muitos não podem lograr devido a la indolência. Sucede muitas vezes que os peligros que se esperam não resultam tão grandes como uno se los podia imaginar, pero este não é o caso. Este não é o caso com respeito a la crise que nos espera. La imaginação mais fecunda não alcança a dar-se conta de la magnitud de tão dolorosa prueba. Queridos hermanos, então nós agora devemos despertar. Está uma crise muito grande, hermanos. Em este momento devemos aprender como escapar, hermanos, de todo o que está por venir. O livro de Mateus 24:8, hablando de las señales, e habla de la guerra, rumores de guerras, habla, mis hermanos, de desastres naturales ou terremotos, Mateus 24, habla, mis hermanos, também de várias señales en la naturaleza, pero dice así el capítulo 24, versículo 8, todo esto es principio de dolores. Quiere decir, hermanos, apenas uma introdução de lo que vai venir. Portanto, em esta hora, mis hermanos, vamos regressar ao tema que empezamos esta manhã. Esta manhã, mis hermanos, leemos Apocalipse, capítulo 14, e leemos o versículo 12. Vou ler agora outra vez, hermanos, porque vamos agarrar o tema onde quedamos esta manhã. E diz assim o livro de Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência de los santos, los que guardan los mandamentos de Deus e la fé de Jesus. Miren, mis hermanos, que versículo tão poderoso. E eu explicava esta manhã, nomás um pequeno repasso de que sempre creí que a fé em Jesus e a fé de Jesus era a mesma coisa. E sempre dizia assim, não, é o mesmo, dá lo mesmo, dizer paciência ou perseverança, ou a fé em Jesus ou de Jesus, é o mesmo. Pero agora, mis hermanos, a partir do ano passado, me vou dando conta de que a fé em Jesus não é a mesma coisa que a fé de Jesus. E esta manhã estudamos, por isso le dizia que há que mirar o sermão anterior, de que se você apenas tem fé em Jesus, você apenas tem uma fé evangélica, porque este é o sermão de los evangélicos, pentecostales, hermanos protestantes, e não está mal que tengamos fé em Jesus, porque este é o primeiro passo em uma relação com Deus. Não podemos entrar em uma relação com Deus sem ter a fé em Jesus. A fé em Jesus é a fé del átrio, é a fé em la cruz, porque devemos aceitar a Jesucristo como nosso Salvador, pero este é apenas o início de uma relação que tem que desarrollar-se e madurar
para que se transforme a fé em Jesus a la fé de Jesus. Agora vem a pergunta, e isto estudamos muito rápido por la manhã, agora devemos dedicar mais tempo, agora temos mais tempo. ¿Qué significa a fé de Jesus? Então, hermanos, para que tengamos bem claro isto, eu quisiera, mis hermanos, retomar o ponto de que leemos em el livro de Hebreus. Esta manhã leemos de maneira rápida o livro de Hebreus, e disse assim o apóstolo São Paulo, em este livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, disse assim: porque não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que foi tentado em todo, segundo nossa semelhança, pero sin pecado. ¿Por que estamos retomando este ponto? Porque Jesus, mis hermanos, venció. Pero eu tenho que então descobrir que é a fé de Jesus. Ele venció al mundo, al pecado, a Babilônia, a Satanás. Ele venció como homem ou como Deus. Então, mis hermanos, porque se Jesus venció como Deus, então eu não lo califico a Ele para ser mi Salvador, porque eu não posso vencer como Ele, porque se Ele venceu como Deus e eu não sou Deus, eu sou solamente homem caído, eu não posso vencer. E esta mentalidade, mis hermanos, ha entrado em el pensamento moderno, e os teólogos, hermanos, muitos teólogos, colocam de que a salvação a la perfeição é impossível, porque Jesus era homem, pero era Deus a la vez. Alguns outros dizem, bueno, ele velou sua divindade, ou sua deidade, ou sua glória, como está em Filipenses. Se você vai a Filipenses 2:5, diz que ele se despojou. Filipenses 2:5. Aí Jesus se despojou, diz a Bíblia, de sua glória, de sua divindade, de seu poder como Deus, e agora vem como homem e se rebajou, e se, como se diz lá em el livro de Juan, capítulo 1, versículo 14, mis hermanos, diz que ele assume a natureza humana. Vamos ler o livro de Juan, capítulo 1, versículo 1, diz assim, hermanos, o evangelista diz assim: en el principio era el verbo, e el verbo era Deus, e el verbo era com Deus, e el verbo era Deus. Agora o versículo 14 diz: e aquele verbo foi hecho carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como del unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Quer dizer que o verbo se hizo carne, se hizo hombre. O livro de Hebreus, hermanos, que estamos estudando, a la introdução, o apóstolo Pablo menciona esto, mis hermanos. Deus, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Hebreus 1:1. Deus, habiendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo e por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentou a la diestra de la majestad en las alturas. Aqui miramos, hermanos, o que comentamos em Romanos capítulo 12, hoje por la mañana, que devemos correr la carreira que nos está proposta, mirando atentamente o autor e consumador de nossa fé, porque Jesus foi adelante, e eu dizia que a la doutrina del santuário temos um recorrido e devemos seguir a Cristo, e aqui de la misma maneira, disse assim, hermanos, que Deus antes falava por los profetas, pero agora habla por intermédio, em esses últimos dias, de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él, siendo el Criador, ahora vino, aquí dice así, a purificarnos de nuestros pecados y se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Por tanto, mis hermanos,
El Señor Jesús, mis hermanos, al capítulo 1 de Hebreos, aquí tiene un estudio muy profundo, tengo que ir rápido porque no tengo mucho tiempo, pero dice así, hermanos, al capítulo 1, dice así, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Miren, mis hermanos, el Señor Jesús vino a la tierra purificarnos de nuestros pecados y va a ser entronizado con el Padre. Hermanos, esto es algo fantástico porque a la vez Jesús ahora amarra la humanidad con la divinidad y ahora, hermanos, somos representados por Jesús en el cielo. El capítulo 1, versículo 8 dice así, Hebreos, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Y por qué Jesús ahora recibe la autoridad del universo? ¿Por qué se sienta con el Padre siendo hombre? Ah, mis hermanos, porque siendo hombre, mira lo que dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Queridos hermanos, Jesús amó la justicia y ¿qué más que dice aquí el versículo 9? Aborreció la maldad. Ahora viene la pregunta, ¿cómo que pudo Jesús venir a la tierra, despojarse de ser Dios y vencer como hombre? Por tanto, mis hermanos, es muy importante este estudio que estamos haciendo, porque a la hora final también va a haber, hermanos, un ejército de personas que así como Jesús venció, también van a vencer. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo vamos a poder lograr la victoria contra el mundo y contra el pecado? De la misma manera que Jesús. Por eso, hermanos, dice el libro de Apocalipsis 14 y 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso es muy importante entender, hermanos, cómo Jesús pudo vencer. Y ahora, mis hermanos, Jesús como hombre, Él viene, se santifica, dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice así, mis hermanos, leamos el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué pudo vencer a Jesús? Porque Él fue perfeccionado por intermédio del sufrimiento. Y dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Quiere decir, hermanos, que Jesús viene a la tierra y amarra nuestra humanidad caída, hermanos, a su santificación, a su perfección, y su justicia nos lleva a sermos aceptados en el cielo como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, mis hermanos, esto es importante entender, es la justicia de Cristo que me da el mérito, no mis dones, no mis logros, no mis obras. Yo no puedo hacer nada para lograr ser aceptado en el cielo, pero por el sacrificio perfecto que Jesús hizo, abrió las puertas para nosotros. Pero ahora, mis hermanos, este es apenas el inicio de una relación de purificación. Porque a la vez, hermanos, escuchen esto, dice así, que Jesús ahora, aquí está bien claro como leí, Él no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Mire, el creador del universo, el mero del universo, y dice así a los ángeles, va a la tierra, a un ángel poderoso, va a la tierra y cuida a mi hermanito Juárez. Qué cosa, hermanos, yo casi que me quedo con vergüenza de decir esto. Pero es el Señor que está diciendo, porque aquí dice que Él no tiene vergüenza delante del universo de llamarnos hermanos, porque no que seamos hermanos, es que Él amarró la existencia de Él a nosotros los humanos.
Hermanos, este é tão importante e devemos entender, meus irmãos, não tenho tempo de ler todo, pero dice el versículo 18 de este mismo capítulo 2 de Hebreos 18, el versículo, pues enquanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Portanto, hermanos, se entendemos esto, nosotros ahora tenemos un poderoso Salvador para levantarnos de esta condición caída en que estamos. El capítulo 5 de este mismo libro, hermanos, de este mismo libro de Hebreos que estamos leyendo, casi ahora me da ganas de estar hablando en Hebreos, pero vamos a leer un poquito más. Dice así el versículo 7 del libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, quiere decir en los días que vino a la tierra, ¿no? Y Cristo en los días de su carne, como hombre, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas com gran clamor e lágrimas al que lo podía librar de la muerte, foi oído a causa de su temor reverente. Y aun que era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Queridos hermanos, Jesús tuvo que padecer sofrimentos e com clamor, com lágrimas, com ayuno, ele, hermanos, tuvo que aprender la obediencia. Hebreos 5, versículo 8, versículo 9 dice, y habiendo sido, porque eso tiene que ser nuestra fe, así como él tuvo esta fe y logró la victoria, también tenemos que aprender cómo tener esta fe y lograr la victoria. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Queridos hermanos, entonces Hebreos 5:9 es la chave para abrir, hermanos, ahora este secreto para encontrarnos la salida de este laberinto en que estamos. Dice el versículo 9, y habiendo él, Cristo, sido perfeccionado, entonces vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Queridos hermanos, ahora nos toca a nosotros ser como Cristo. Él se santificó para santificarnos. Y yo tengo un texto aquí en esta Biblia de estudio, ya he leído muchas veces, que dice así, hermanos, la sierva del Señor, dice así, comentando este versículo que estoy leyendo de Hebreos, dice aquí, la sierva del Señor, hermanos, para el príncipe de la vida, es el comentario de la Biblia de Estudios de Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así, para el príncipe de la vida fue una tarea difícil llevar a cabo el plan que había emprendido para la salvación del hombre al revestir su divinidad con humanidad. Había recibido el homenaje de las cortes celestiales y estaba acostumbrado al poder absoluto. Le era difícil mantenerse al nivel de la humanidad, como lo es para los hombres levantarse por encima del bajo nivel de su naturaleza depravada y ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Queridos hermanos, escuchen esto. Conforme estou lendo aqui, foi muito difícil para Jesus chegar, como diz o livro de Hebreus, a esta condição, hermanos, de santificação, porque, meus hermanos, ele para lograr levantar ou redimir a raça humana, ele teve que bajar de um lugar muito alto, muito superior, e manter-se a este nível tão baixo, hermanos, lhe foi complicado, lhe foi tão difícil, disse aqui a sierva del Senhor, de la mesma maneira que também para nós outros, sair de um nível tão baixo, tão depravado, e elevar-nos arriba de este nível de pecado, rebelião, também vai ser difícil, pero é possível. Por isso, meus irmãos, agora nós outros devemos entender que nos toca de la misma maneira vencer nuestras debilidades, seguindo a Jesus, o exemplo que Ele nos deu. Por isso, meus irmãos, em el livro de Hebreus está aqui um exemplo para nós outros, pero agora vamos usar um pouco mais o espírito de profecia. Hablando, meus irmãos, a respeito de la encarnação, aqui tenho o livro Mensajes Selectos, tomo 3, e diz assim, hermanos, la sierva del Senhor, há um capítulo muito interessante em este livro, e disse aqui a la página 200 e
no, 126, aquí está, dice así, hermanos, la página 126, Mensajes Selectos, tomo 3, página 126, dice así, a ver, sus atributos pueden ser nuestros, no, deja, a la 129, vamos aquí, dice, podemos vencer como Cristo venció. Mensajes Selectos, tomo 3, página 129, la encarnación es el capítulo. Ahora el título dice, podemos vencer como Cristo venció, porque mis hermanos, el Señor va a tener un ejército a la 11ª hora que va a ser de puros victoriosos, como leí hoy a la mañana. Entonces tenemos que saber cómo Jesús venció para que podamos tener la fe de Jesús, tener la fe en Jesús y la fe de Jesús. Leio el texto, la cita dice, el amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se mantiene por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Entonces, hermanos, esta frase por sí sola ya derrumba toda aquella teoría de muchos teólogos que están diciendo que Jesús vino a la tierra con la naturaleza de Adán. Pues Adán, mis hermanos, no tenía inclinación para pecar. Adán não tinha vícios, nem adicções, nem pensamentos malos. Adán era puro. Adán foi criado, diz o livro de Gênesis, eu lo creio, a la imagem e semelhança de Deus. E não somente a la aparência física, pero também como espiritual. Portanto, aqui diz, hermanos, claramente que Jesus assume a natureza humana com suas debilidades. Quer dizer, depois que entrou o pecado em el mundo, Jesus assume esta natureza de Maria com 4.000 anos de pecado. Sigo leyendo aqui. Foi tentado em todo según nuestra semejança. E agora, hermanos, usa a serva del Senhor, o texto que leemos de Hebreus 4:15. Diz assim, no ejerció em su próprio benefício nenhum poder que el hombre não puede ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Queridos hermanos, dice, nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Hermanos, entonces era todo mentira lo que escuchamos. Satanás dijo en el cielo, hermanos, que el ser humano no podía obedecer a la ley de Dios y apuntando a la iglesia, como está en el libro de Zacarías 3, porque estamos con ropas viles, con ropas de pecado, como decía Isaías capítulo 6, soy un hombre impuro, de labios impuros, y Satanás decía, mira, ni la iglesia no puede obedecer la ley de Dios. Pero ahora Jesús vino como nosotros, Él no vino como Adán, Él no vino, mis hermanos, em um estado de pureza, Ele vino a la carne, semejante a de nosotros, pero Jesús tomou uma decisão de depender del poder del Padre, e disse aqui, não pecou, e portanto é um exemplo para nós outros. Portanto, hermanos, toda a doutrina de 40 anos que eu he predicado, de que temos que esperar quando venga o Senhor para deixar de pecar, era toda uma broma. Agora, hermanos, tenho que pedir perdão a Deus e começar a predicar o que está escrito, como estou lendo na Bíblia e em el Espírito de profecia. Então, hermanos, não que vamos condenar agora os pecadores que estão fazendo as coisas malas, pero ensinar como eles ou nós outros todos devemos vencer para poder levantar-nos desta condição caída. Queridos hermanos, sigo leyendo um pouquinho mais, está hermosa a leitura, aqui diz, sus atributos, está falando de Jesus, sus atributos podem ser nuestros. Temos o privilégio, mira hermanos, que hermoso agora, por isso que acabo de ler em Hebreus, temos o privilégio de possuir os mais altos atributos de su ser, si queremos, e por las provisiones que Él ha hecho, apropiar-nos de estas bendiciones e cultivar diligentemente el bien en lugar del mal. Hermanos, tem sentido esto.
Claro que tem sentido. Porque, mis hermanos, escuchen esto. Não é porque eu sou um pecador que tenho que fazer ou cometer todos os pecados. Por dizer, hermanos, eu agora vou completar 63 anos de vida, mas eu nunca matei uma pessoa. E eu tive oportunidade, hermanos. Eu podia comprar uma arma ou ter uma adaga, um cuchillo e matar uma pessoa. Eu tive oportunidade, mas eu nunca matei a nadie. E por que nunca matei a nadie, hermanos? Porque, mis hermanos, eu decidi não hacerlo. E agora, mis hermanos, ¿y por qué peco en algunos otros pecados? No es que Satanás me forzó a pecar, es que yo tomé la decisión de pecar. Por tanto, el Señor Jesús, hermanos, Él abre recursos para que podamos vencer como Él venceu. Voy un poquito de más de lectura. Dice a la página 129 de este mismo capítulo, la encarnación. Dice, podemos vencer como Cristo venció. Los 144.000, hermanos, vão formar um exército a la 11ª hora de pessoas que vão colocar em prática isto, assim, hermanos, como Daniel, assim como José, assim como Enoch, assim como vários homens e mulheres del passado que descobriram este secreto. Vou ler a cita, disse assim, hermano, esse já havia lido, déjame passar aqui a outra cita, disse assim, hermanos, nuestro Salvador dependia, página 131, Nuestro Salvador dependia de su Padre Celestial para receber sabedoria e força para resistir e vencer al tentador. El Espírito de su Padre Celestial animava e regulava su vida. Era impecable. La virtud e la pureza caracterizavam su vida. Queridos hermanos, que bonito. De esta maneira, el Senhor Jesús, entonces, mis hermanos, pisou em este planeta caído, cruzou por todas as tentações que devemos passar, hermanos, pero não pecou. A la página 134, porque este capítulo está hermoso, diz: a humanidade pode guardar a lei de Deus por el poder divino. Esta manhã estava explicando isso em Romanos 8, de 1 a 3, de que é impossível para o ser humano guardar a lei de Deus, porque a lei de Deus, diz Romanos 7:7, é santa, justa, pura, pero o ser humano é carnal. Então, um homem carnal não pode guardar uma lei que é espiritual, pero por isso Deus enviou seu Hijo, e agora, a semelhança de carne, diz a Bíblia, condenou em la carne el pecado, e por isso agora já não há excusa, não há, mis hermanos, uma desculpa para que nós outros sigamos pecando, porque Ele proveiu o poder, o exemplo, o caminho, hermanos, para que podamos lograr a vitória contra o pecado. Dice assim o texto, hermanos: Cristo venció como homem as tentações. Estou lendo Mensajes Selectos, tomo 3, página 134. Cristo venció como homem as tentações, não como Deus. Ele era Deus, pero sua divindade, sua glória estava velada, estava escondida. Rara vez apareceu a glória de Jesus durante sua vida humana, pero nunca para socorrer-se a si mesmo, solamente para reivindicar o reino de los cielos. E disse assim: cada homem, não importa se é um drogadito, um mulherengo, ou uma ramera, ou se é um ladrão, um intemperante, disse, cada homem pode vencer como Cristo venceu. Ele se humilhou a si mesmo por nós outros. Foi tentado, disse aqui, em todo ponto. Está igualito que a Bíblia em Hebreus, dizendo, foi tentado em todo ponto, assim como nós outros. Redimiu o desgraciado fracasso de la caída de Adão e foi vencedor, testificando assim ante todos os mundos não caídos e ante a humanidade caída, que o homem podia guardar os mandamentos de Deus por meio do poder divino que o cielo lhe concedia. E Jesus, o Hijo de Deus, se humilhou por nós outros, suportou a tentação por nós outros e venceu em nosso favor para mostrar-nos como podemos vencer. Hermanos, que maravilhoso! Agora eu poder ler Apocalipse 14:12 e entender claramente o que é que os santos têm que ter, guardar a lei de Deus e ter a fé de Jesus. É saber como vencer o mal. Agora, déjame trazer isso um pouco ao campo da prática, porque a vezes falamos tanto
de teología de un nivel tan superior y no se alcanza la práctica. ¿Cómo podemos empezar a vencer? A ver, ¿cuál debe ser el punto de partida tuyo y mío para que podamos vencer? Bueno, vamos a seguir a Jesús. Vamos a empezar a ver dónde que Él inicia. Hermanos, qué tremendo. Antes de hablar de eso, déjame explicar algo que aquí en el libro Conflicto de los Siglos, dice que Dios mandó un ángel, del cielo, hermanos, para visitar la tierra y ver si todo estaba listo para la recepción de su Hijo. Y qué triste, mis hermanos, de que al venir a la tierra, dice que este ángel andó por todos los líderes y todos vamos a decir, las instituciones que deberían estar preparándose para la recepción del Mesías, y ninguno estaba listo, ninguno, nem los saduceos, nem los fariseos, nem los grandes teólogos, nem los doctores de la ley, no había ninguno preparado. El ángel estaba tan desanimado porque aquel ángel quería anunciar las buenas nuevas del nacimiento del Mesías, y cuando ya iba a partir de este mundo con lágrimas de tanta tristeza porque no había nadie preparado, escuchó allá las campinas de Belén, hermanos, los pastores, los humildes pastores, leyendo las promesas de la venida del Mesías, y allá corrió el ángel, hermanos, a anunciar las buenas nuevas y decir que el Mesías estaba naciendo aquella noche. Queridos hermanos, ¿será que esto mismo no está pasando ahora en nuestros días? Entonces, hermanos, tenemos que rápido levantarnos de esta condición, hermanos, y empezar a estudiar esos libros, empezar a prepararnos, porque si del cielo envía Dios otro ángel a ver en la tierra cuál es el grupo, cuál la familia, cuál la persona que está estudiando, preparándose para la venida del Señor, Él tiene que venir con nosotros. No podemos, hermanos, permitir que este ángel pase y dice, no, ese está más muerto que un defunto del cemitério. No, tenemos que ahora avivarnos, tenemos que despertarnos, como dice esta matutina, recibiréis poder. Tenemos, hermanos, que prepararnos esta hora. Entonces, ¿cuál fue el secreto de la victoria de Jesús? El secreto de la victoria de Jesús, hermanos, empieza en el inicio de su ministerio. Cuando usted agarra la Biblia, y no tengo tiempo ahora para tanta cosa hermosa, hermanos, como dice aquí, pero el libro de Lucas y Mateo, cualquiera de los dos, no importa, cualquiera de los dos, si usted va al capítulo 4, dice así, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos encontrando aquí, hermanos, la tentación. Lucas capítulo 4 o Juan capítulo 4. Voy aquí a agarrar Lucas. Dice así, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, versículo 3, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se conviertan en pan. Respondió Jesús, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora una pregunta, hermanos, para los que somos observadores. ¿Por qué que la primera tentación que nuestro Salvador pasó fue la tentación del apetito? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la primera tentación es la tentación del apetito? Hermanos, en este momento nosotros vamos a leer un libro aquí que tengo, el libro deseado de todas las gentes. Aquí, hermanos, tengo un libro a la mano, deseado de todas las gentes. Si usted viene conmigo a este capítulo, la tentación, que es lo que estamos leyendo en Lucas y pudiéramos leer en Mateo también, capítulo 4, dice así, hermanos, el capítulo La Tentación, página 92. Para Cristo, ponga atención a las palabras, porque la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para vencer el mundo, el diablo, el pecado, Babilonia? Ahora escucha esto, para Cristo, como para la santa pareja del Edén, está hablando de Adán y Eva, el apetito fue la base de la primera gran tentación. ¿Cómo, pastor? Hermanos, aquí ahora me da ganas de hablar de salud. Porque, hermanos, el anzuelo es la manera
com uma carnada como se agarra um pescado. Satanás colocou uma carnada a los seres humanos y agarró a Adán y Eva y agarró a cada uno de los habitantes de la tierra y pensó que de la misma manera iba a agarrar a nuestro Salvador. Y la primera oportunidad que tuvo, hermanos, de atacar a Jesús, y Jesús se colocó, hermanos, al camino del enemigo de una manera, hermanos, que no hay explicación. Porque Adán y Eva en el Edén no estaban con hambre, no estaban ayunando, no estaban en el desierto, no estaban sintiendo la ausencia del Padre, ellos estaban en armonía con el cielo, ellos estaban gorditos de tanto comer porque había abundancia de comida, no estaban ayunando. Y por tanto, hermanos, Jesús ahora empieza su ministerio después de ser bautizado. Y lo primero, hermanos, que Satanás le va a tentar es a comer algo indebido, usando su divinidad. Dice aquí, hermanos, entonces, que la primera gran tentación, y dice, mis hermanos, que en este capítulo, mira, aquí mesmo leio a la página 97, escucha esto, porque isso é poderoso, hermanos, e não há casi nenhum predicador explicando esto, e por isso que a gente não pode sair adelante, e por isso que a igreja não se pode levantar, se não leemos esses livros, e não aprendemos com Jesus, Ele é nosso maestro, Ele é nosso modelo, e para ser parte de los 144,000, e para estar em el monte de Sión com o Cordeiro, devemos andar em pós del Cordeiro, como disse o livro de Apocalipse, leí esta manhã, capítulo 14, 4 e 5. Portanto, hermanos, escucha esto. Lo que está na página 97, o livro deseado de todas as gentes, dice assim: de todas as lições que se desprendem de la primeira gran tentação de nuestro Senhor, ninguna es mais importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. ¡Wow! Eso está poderoso, hermanos. Porque se queremos ser parte daquele exército de la 11ª hora, nós não podemos, como Adão e Eva, agarrar a carnada del enemigo. Agora, mis hermanos, a intemperância é o orden del dia, a comelança, a glotoneria, e de aí vêm as pasiones carnales. Por isso disse que de todas as visiones que se desprendem de la obra de nuestro Salvador, nenhuma é mais importante, mis hermanos, que o controle del apetito e de las pasiones. Disse mais, em todas as idades, as tentações atraentes para a natureza física han sido as mais eficazes para corromper e degradar a la humanidade. Escuchen esto e agárrense de la silla agora para não cair. Mediante la intemperância, Satanás obra para destruir as facultades mentais e morais que Deus dio al hombre como um dom inapreciable. Así viene, por la intemperancia, así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Quiere decir, hermanos, si yo soy un intemperante, si yo no aprendo el camino de la temperancia, yo no voy a valorar la cruz, yo no voy a valorar lo que Jesús hizo por mí, yo no voy a valorar la ley de Dios, porque mi cerebro va a estar, hermanos, cerrado, vai estar, mis hermanos, completamente bloqueado para as realidades eternas. E agora, hermanos, leyendo esto, mis hermanos, aqui disse algo tremendo, la sierva del Senhor, déjame cambiar o livro Consejos sobre o Régimen Alimenticio, a la página 96, disse assim, este livro, hermanos, que sempre he predicado muito deste livro, a la página 96, Consejos sobre el régimen alimenticio. Aquí tengo 95, 96. Dice aquí, hermanos, a ver aquí, no me equivoqué, la página 90. Déjame nada más confirmar aquí, hermanos, la memoria falló. Consejos sobre el régimen alimenticio. Página, ya le doy la página porque é muito importante que leiamos este texto agora, mis hermanos, e agora me falhou a memória, pero já lo encontro. Consejos sobre o régimen alimenticio. Déjame buscar aqui, tenho escrito aqui e já vou encontrar. Por isso, hermanos, enquanto busco aqui,
quero dizer de que muitas pessoas da igreja nunca leyeron este livro, Consejos sobre o Régimen Alimentício. E de não ler este livro, hermanos, especialmente os 3 primeiros capítulos, temos uma igreja, mis hermanos, em grande confusão de doutrinas, em grandes problemas de relacionamento, muita gente enferma, porque não temos, hermanos, conhecimento de este capítulo. Agora aqui encontrei, 69, a mente havia falhado, hermanos, perdônenme. É a página 69, já encontrei agora. Disse assim, hermanos, Consejo sobre o Régimen Alimentício, página 69. El poder dominante del apetito causará a ruína de milhares de pessoas. Causará, não é talvez, ou quem sabe, não, disse, causará a ruína de milhares de pessoas que se hubiesen vencido em este ponto. Qual ponto, hermanos? La temperancia. Que se hubiesen vencido em este ponto, habrían tenido força moral para obter a vitória sobre todas as demás tentações de Satanás. Uau, que tremendo mensaje, hermanos. Por isso, quando Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, disse, aqui está a paciência de los santos. Vai haver um grupo de vitoriosos, vão ser chamados hijos de Deus, vão ser chamados obreiros de Deus, vão ser chamados siervos de Deus, vão guardar a lei de Deus em este mundo caído e vão ter a fé de Jesus, porque pudieram ser como Cristo, porque eles venceram como Cristo venceu, começando por el poder del apetito pervertido. Hermanos, e aqui diz assim que se vencermos em este ponto del apetito pervertido, vamos vencer todas as demás tentações de Satanás. E qual vai ser a mais grande tentação de Satanás? Não somente para nós outros, pero para todo o mundo. É o decreto dominical, hermanos, porque nos vão forçar que não vamos nem poder comprar nem vender se não recebirmos a marca da bestia. Pero Jesus, hermanos, prometeu ajuda. Quando esteve no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o Senhor disse claramente, eu sei que você tem pouca força, pero como tu ha obedecido mi palavra, ha escuchado mi palavra, me ha obedecido, eu também te guardarei de la hora de la prueba que vai venir sobre o mundo inteiro. Portanto, hermanos, não temos nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos olvidemos de como Deus nos ha guiado ao passado. Pero se nunca tuvimos uma relação com o Senhor, como vamos vencer? Por isso que aqui diz, hermanos, a la página 69, el poder dominante del apetito pervertido causará a ruína de milhares, miles vão apostatar, porque não venceram el apetito pervertido. Hermanos, estão obesos, estão por alergia, estão por tumor, estão por inflamação, estão por enfermidades crônicas, porque a intemperância hoje, mis hermanos, é hasta dentro da igreja. Hasta dentro da igreja, muitos que se dizem cristianos estão comendo pizza, tomando soda e comendo produtos imundos dentro do templo do Senhor. E dando a los niños, pior que aún, dando a los niños todo esto. Hermanos, estamos em apostasia, estamos lejos de ser aquele povo, mis hermanos. E por isso, quando eu leio tudo isso, hermanos, me dá uma tristeza tão grande. Por isso, aquele dia eu leí este livro aqui, hermanos, não sei se você se acorda, que eu leí al princípio deste temário, não hoje, pero outro dia, disse assim, hermanos, la sierva del Senhor a respeito de la igreja al tiempo del fin. Mira que texto 3:96, que texto tão terrível. Disse assim, hermanos, disse, les he dicho que de acordo. Esse Testemunhos para a Igreja, tomo 2, página 396. Testemunhos, tomo 2, página 396. Les he dicho que de acordo a lo que se me mostrou, Deus lhe mostrou em visão, solo um pequeno número de los que agora professam crer em la verdade seriam al fim salvos. Diz aqui, hermanos, solo um pequeno número de los que agora professam crer em la verdade seriam al fim salvos, não porque não podiam ser salvos, sino porque não quiseram ser salvos de modo indicado por Deus.
Quer dizer que não podemos nos salvar de qualquer maneira, inventar uma maneira humana de nos salvar, como lo hizo Caim. Temos que obedecer a esta luz, temos que ser fieles à lei de Deus, a los decretos, a los estatutos divinos. Pero se não leemos, não conhecemos, e agora estamos escutando pastores que tampouco nunca leram e foram à universidade e nunca aprenderam todo isto, como eles vão estar dando esta luz se não receberam? Portanto, mis hermanos, aqui diz claramente el livro capítulo, La tentación, el deseado de todas las gentes, dice aquí la sierva del Señor, página 98, así, hermanos, dice así: y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. Gloria a Dios, aleluya. El Señor, hermanos, percorrió el camino y demarcó el camino para que su victoria sea nuestra victoria. Por eso la fe de Jesús es ahora la herramienta, el arma para que usemos para lograr la victoria, no la fe en Jesús apenas. Esto, mis hermanos, es una doctrina que es incompleta. Y dice claramente, hermanos, no había nada en él que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera en pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, mientras estemos unidos com Ele por la fé. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Hermanos, esta es la doctrina de los pioneros, a la doctrina, hermanos, ahora de emoción que miramos en las iglesias con una persona cantando así todo romántico y la gente así todo enamorado. Esto no es la doctrina adventista. Esta doctrina, mis hermanos, que podemos hacer de todo, comer de todo, no es la doctrina adventista. El movimiento adventista es un ejército para levantarse a la última hora y para reivindicar la ley de Dios y para reivindicar el gobierno de Dios y para reivindicar el carácter de Dios. Esta es la misión del remanente. Queridos hermanos, estamos, hermanos, en momentos muy peligrosos. En esta hora, mis hermanos, debemos entonces estudiar cómo vencer el mundo, el pecado, y de esta manera, mis hermanos, prepararnos para concluir la obra de Dios en la tierra. Yo quisiera, hermanos, aquí leer algo interesante, porque ya vamos caminando, mis hermanos, para el cierre de este temario. Dice así, hermanos, este mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 3, a la página 372, dice así, hermanos: muchos que no están en nuestras filas avanzarán al frente. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora 11ª recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido certero. Cuando la crisis esté sobre nosotros y cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley, se adherirán a la fe de Jesús. Aquí está el texto, hermanos, que me movió. Se adherirán a la fe de Jesús. Ellos eram de la fe en Jesús, pero ahora se adherirán, quer decir, ellos vão abrir-se a aceptar la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieran con arduo trabajo y por lo cual sacrificaram sus vidas.
Querido hermano, querida hermana, aqui menciona, mi querido hermano, de que vai haver um grupo de que eles vão venir, hermanos, com todo ânimo para abraçar esta luz, a fé de Jesus, e eles darão a la trompeta el sonido certeiro. Agora, mis hermanos, eu quero explicar algo, talvez que vou ter que fazer outro tema, porque apenas vou a la mitad deste temário. Aqui, mis hermanos, é algo que devemos poner muita atenção. Há dois grupos. En la Bíblia há dois grupos. Se você quer uma evidência bíblica para o tempo del fim, leia o que mencionei hoje à manhã, Apocalipse 6, 17. Dice, e chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? E termina o capítulo, aí está o sexto sello, e vem agora um silêncio, pero vem o capítulo 7, e o capítulo 7 de Apocalipse é a resposta ao capítulo 6, versículo 17. Deus vai ter dois grupos, e o primeiro grupo, mis hermanos, serão aqueles entre os hijos de Israel, os 144,000, que serão puros, que serão santos, que serão limpios, sem mácula, sem mancha, sem arruga. E este grupo, lleno do Espírito Santo, vai fazer a obra, mis hermanos, levantar a obra de um poderoso movimento, Apocalipse 7, que a partir, mis hermanos, do versículo 11, aparece agora o resultado, a cosecha de los que viene uma grande multitud, como nunca pode alguém pensar, hermanos, porque não ganhou apenas 8 pessoas, ou mesmo ele e a família, pero a la hora final vai haver uma grande cosecha de almas para o reino de Deus. Portanto, mis hermanos, al tempo final, Deus, mis hermanos, vai ter uma grande cosecha. O livro, mis hermanos, o librito Primeiros Escritos, a la página, déjame compartilhar com você, Primeiros Escritos, aqui lo tinha, pero já lo perdi porque tenho na biblioteca aqui guardado. Aqui está. Primeiros Escritos, disse assim, hermanos, a la página 279, disse assim, Primeiros Escritos, terminação del tercer mensaje. Se me señalou a época em que terminaria o mensaje del tercer ángel. Se está falando de Apocalipse 14. E o poder de Deus havia assistido a seus hijos, quienes depois de cumprir sua obra, aqui está falando de los 144,000, foram llenos del Espírito Santo e vão cumprir a obra de Deus. Eles vêm a la 11ª hora, mis hermanos, para concluir, para cerrar a obra de la predicação del Evangelho. Por isso, mis hermanos, o outro tema que vamos dar a la sequência, vamos estudar Apocalipse 14, que um ángel vem de la tierra e ordena aquele que tem uma hoz a la mano, la herramienta, ceifa, porque já a tierra está madura, e agora vem a cosecha, e vem o Hijo del Hombre, sentado em uma nuvem blanca. Queridos hermanos, disse que este grupo, então, estava preparado, porque depois de cumprir sua obra, estavam preparados para receber a lluvia tardia, o refrigério da presença do Senhor, e se havia reavivado o viviente testemunho. Por todas as partes havia cundido a postrera grana amonestação, agitando e enfureciendo a los moradores de la tierra, que não haviam querido receber o mensaje. Pero agora, mis hermanos, para terminar, vamos ver que há um grupo de obreiros, há um exército a la 11ª hora, pero ahora vem a cosecha. Disse assim, hermanos, vi ángeles que iban e veniam. Estou lendo Primeiros Escritos 2:79. Vi ángeles que iban e veniam de um lado a outro del cielo, um ángel com tinteiro de escribano em la cintura. Leia Ezequiel capítulo 9, versículo 2 al 4, allá está isto que estou lendo aqui. Disse um ángel com tinteiro de escribano em la cintura, regressou de la tierra e comunicou a Jesus que havia cumprido su encargo, quedando sellados e numerados los santos. Queridos hermanos, este es el cierre de la obra de Dios en la tierra. Para esta hora Dios está chamando a usted. Dios no va a tener ningún egoísta, ningún orgulloso, ningún pecador en esta obra. Él nos quiere santificar, nos quiere purificar. Esta es la fe de Jesús. Jesús concluyó su etapa. Él realizó su obra cuando vino a la tierra. Él no fracasó, Él no se andaba arrastrando en pecados. Y de esta manera Él me llama para levantarme, para glorificar su nombre, para hacer la obra que Él nos comisionó esta hora. E disse assim, hermanos, vi entonces que Jesús
quem havia estado oficiando ante el arca de los 10 mandamentos, dejó caer el incensario e alzando as manos exclamou em alta voz, consumado es. Queridos hermanos, glória a Deus. El Senhor vai concluir sua obra. Ele vai ter, hermanos, um exército de obreiros na terra. Ele vai ter um grupo de pessoas que vai estar consagrado, que vai estar, meus hermanos, completamente entregado a la obra. Queridos hermanos, hoje temos um grupo de pastores assalariados que não podem mais que predicar um sermão por semana porque para isto recebem um salário. Pero agora, meus hermanos, vai venir um grupo de obreiros de princípios com amor a la obra, com amor a las almas, sem amor ao dinheiro, sem amor a um pago, sem amor a um cheque, e vão fazer a obra, um grande movimento, meus hermanos. Disse este livro, Conflito de los Siglos 662, esta hora termina, meus hermanos, para que podamos ir ao cielo, que podamos deixar este mundo caído. Disse assim, hermanos, um grande movimento termina a obra. Aqui disse, hermanos, o livro Conflito de los Siglos, dice así claramente, mis hermanos, el cielo se abre, viene el Espíritu Santo, y ahora, mis hermanos, la iglesia va a ser poderosa en la predicación. Dice, de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Este ángel, el cuarto ángel, é o poder do Espírito Santo que nos vai assistir à la reta final. ¿Le gustaría usted ser parte deste exército? Querido hermano, creio que por hoje trabalhamos bem já. Temos que terminar aqui por el horário, pero vamos invitar a todos que nos consagremos ao Senhor. 2023, um ano de consagração, um ano de vitória, um ano de permitir que o Senhor tome possessão de nós outros, de nossa mente, de nossa voz, de nossos dones, de nosso dinheiro, para usar-nos com poder, hermanos, porque vai venir uma grande multitud, diz Apocalipse 7, que vai entregar-se ao Senhor. Eu vou orar, quero invitar-lhe a você para que nos postremos e adoremos a nosso Salvador. Entreguemos nosso coração, nossa vida a nosso Deus. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, oh Senhor, quanta luz em tu palavra. Há uma luz especial para o tempo del fim. El cuarto ángel vem com poder para dar força ao mensaje. Glória a tu nome, Senhor, porque habrá não um, não dois, nem 1000, pero 144,000 almas selladas, numeradas, listas ao exército de Jeová, assim como Jesus, com a fé de Jesus, para vencer e para concluir a obra. Graças, Senhor, porque nos ha dado este privilégio de estarmos em esta hora, Senhor, para servir-te. Unge-nos com tu Espírito, lava-nos, ó Deus, com tu sangre poderosa e purifica-nos de toda mancha e contaminação. Bendice tua igreja. Estamos já entrando a la nueva semana. Guía-nos, ó Deus, líbranos del mal, prepara-nos para tu reino e para tu venida. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.